todos, com a presença do conselheiro Lúcio Albuquerque, conselheiro Raimundo Miquiles, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Filho, ausentes. O conselheiro Júlio Cabral, que se encontra em férias. Em substituição ao conselheiro Júlio Cabral, está o auditor Alípio Filho. Presença do procurador-geral. Há quórum. O conselheiro Ari Moutinho Júnior me fez hoje de manhã um comunicado dizendo que se encontra acamado e não poderá participar da sessão. Há quórum, prossigo, dou por aberta a 42ª sessão ordinária do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Em discussão as atas da 42ª sessão administrativa e 41ª sessão ordinária do dia 16 de outubro de 2013. Aprovadas. Expediente e indicações e propostas. Nesta fase, eu gostaria de fazer o registro do aniversário do auditor Mário Filho, que se passa na data de hoje, desejando ao auditor Mário Filho muita saúde e muitas felicidades nesta ocasião. Em discussão. De acordo, excelência. De acordo, conselheiro Lúcio Albuquerque, conselheiro Júlio, conselheiro Josué Filho. 3 aniversários, 23, 25 e 27. Me perdoe por falar de amigos. Mário Filho, Evanildo Bragança e Ari Moutinho. 28. 28. Então, nossa próxima sessão já terá ocorrido os fatos. Então, eu peço, senhor presidente, que o senhor bote em conjunto essas congratulações, que eu estou apresentando um fundamento para que Vossa Excelência encabece o assinamento. Muito obrigado, conselheiro. Então, sendo assim, o registro a ser feito será realmente em homenagem a esses 3 aniversariantes, o auditor Mário Filho, o procurador Evanildo Bragança e o conselheiro Ari Moutinho Júnior, desejando a todos eles muita saúde, muitas felicidades nas datas de seus aniversários. Está em discussão, em votação, o conselheiro Lúcio Albuquerque. É na acordo, excelência. Conselheiro Raimundo Miquiles. Também de acordo. Conselheiro Júlio Pinheiro. De acordo, excelência. Conselheiro Josué Filho. Com Vossa Excelência. Conselheiro convocado Alípio Filho. Acompanhe. Auditora Yara Santos. Procurador-geral. Todos de acordo. Feito o registro. Ainda nesta fase, senhores conselheiros, o governador do Estado decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas, autarquias e fundações do Estado, ou seja, Poder Executivo, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013. 24 de outubro, feriado em decorrência do aniversário de Manaus. E 25, para compensar o dia 28, segunda-feira, que também é feriado, que é o dia do servidor público, do funcionário público. Portanto, na sistemática estadual serão pontos facultativos os dias 24 e 25, mas haverá expediente no dia 28. Indago se nós vamos fazer a mesma coisa ou se podemos adotar o seguinte sistema. Está franqueada a palavra, eu não sei como... Doutor Miquiles, que é criativo, tem uma mente... Não, é que, na verdade, nós, no dia 14, normalmente, aniversário do tribunal, o tribunal tem, no decorrer desses anos todos, tem liberado os servidores, né? No dia 28. Não, no dia 14 para evento dos próprios servidores do tribunal. E nesse ano parece que houve a solenidade, né, de entrega de honrarias. Então, minha proposta é a seguinte, que nós compensássemos a sexta-feira, né, ou a sexta-feira ou a segunda-feira, né, que é o dia mantivéssemos o feriado no o dia feriado 28, na quinta, sexta... E compensássemos a sexta-feira... A sexta-feira, a partir de terça-feira, 1 hora ou 2 horas por... Eu estou de acordo. Tá?
De acordo, excelência. Então, nós De fica- acordo, excelência. Conselheiro Josué Filho. Senhor presidente, eu lamento não poder fazer parte da unanimidade, mas há 5 anos e meio que eu voto como o executivo se comporta pela sintonia dos órgãos. Não que eu não seja a favor, só quero manter coerente com minhas posições anteriores. Mas eu Então, Vossa tenho Excelência não tenho nada a opor, adota mas o decreto governamental. é pela harmonia entre os órgãos no serviço. Conselheiro convocado. Eu vou acompanhar meu conselheiro José Filho. Então, por maioria, decide o Tribunal Pleno, tem o meu voto favorável à proposta do conselheiro Raimundo Miquiles. Por maioria, o tribunal decide que serão pontos facultativos 24 e 25 e feriado dia 28. Para compensar o 25, será acrescido de 1 hora o expediente de terça-feira em diante, até completar 6 horas de expediente. Isso será feito um aviso na internet sobre o assunto. Expediente do Ministério Público Federal. Senhor presidente, pelo presente, informa a Vossa Excelência que no dia 2 de outubro de 2013 assumiu o cargo de procuradora-chefe da Procuradoria da República do Estado do Amazonas. Respeitosamente, Tatiana Almeida de Andrade Dornelles. Expediente da senhora secretária Infraestrutura do Estado, parabenizando o tribunal pelo 2º encontro regional de gestão de pessoas no setor público. Também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto, encaminhando requerimento de autoria do deputado Adjuto Afonso, que fez moção de parabenização ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas pelo transcurso do 63º aniversário desse egrégio tribunal. Faz aqui extensa manifestação, faço o registro e o tribunal irá agradecer essa lembrança do ilustre deputado. Também expediente do município de Tefé, agradecendo o convite pela semana do aniversário do tribunal e parabenizando o tribunal. Também expediente da senhora secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Regina Fernandes, nos mesmos termos, agradecendo o convite. Expediente da desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, agradecendo o convite para a participação do lançamento da política de acessibilidade do tribunal e também do evento Momento Valorizar. Expediente do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antônio Roque Cittadini, agradecendo o convite para participar das comemorações do tribunal, a mesma coisa do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Ainda nessa fase, eu gostaria de informar a presidência que os departamentos de auditoria operacional e de auditoria ambiental dirigiram a mim uma correspondência nos seguintes termos: com a finalidade de dar prosseguimento aos trabalhos de auditoria de natureza operacional ambiental realizados no âmbito das unidades de conservação do Estado, executado por este departamento em conjunto com o Departamento de Auditoria Ambiental, sob a coordenação do Tribunal de Contas da União, TCU, encaminhamos a Vossa Senhoria, foi encaminhado inicialmente ao secretário de Controle Externo, que me encaminhou, o relatório conclusivo para conhecimento e posterior encaminhamento ao excelentíssimo senhor conselheiro presidente para apreciação. E aqui os 2 departamentos encaminharam um relatório. A equipe que procedeu a essas auditorias é formada por Anete Ferreira, Lani Reis, Nilson Brandão e Sérgio Meleiro da Silva. O relatório já está em meu poder. Ao que soube, o relatório foi expedido com quase 1 mês de antecedência do prazo previsto, não é?
E eu dou conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno e solicito, inclusive, o registro de uma menção de parabenização à equipe do DAOP e DEAMB, que se encontra, inclusive, aqui presente, na ata dos nossos trabalhos. Nessa auditoria, resumidamente, tinha o objetivo de avaliar a governança ambiental das áreas protegidas do Estado do Amazonas, identificando riscos e oportunidades de melhoria por meio da avaliação das condições normativas, institucionais e operacionais necessárias ao alcance dos objetivos para os quais foram criadas estas unidades. Muito bem. E aí fizeram aqui algum resumo dos principais achados e das evidências e procederam a 31 recomendações ao fim do relatório. Relatório riquíssimo que está à disposição de cada um dos senhores. Eu volto ao tema, mas passo a palavra ao conselheiro Josué Filho. Senhor presidente, me perdoe, e acho que nós vamos cobrir uma lacuna da nossa possível missão, né? É que, ao parabenizar os 3 aniversariantes, nós não o fizemos pelo Dia do Servidor, até porque antevimos que segunda-feira teria trabalho. Mas eu quero, senhor presidente, fazer chegar às suas mãos também, me irmanando essa citação aos ilustres funcionários citados, que Vossa Excelência possa citar o tribunal como um todo pelo magnífico desempenho neste ano em particular, que estamos vivendo em 2013. Só. Lembrou bem Vossa Excelência, porque temos que fazer um registro, sim, em comemoração à data dedicada ao funcionalismo público, de uma forma geral, não só do Tribunal de Contas, mas todos os servidores públicos, não é? Nós que temos servidores exercendo atividades as mais espinhosas, lembremos-nos dos policiais, lembremos-nos dos enfermeiros, dos professores, que enfrentam, às vezes, situações extremamente adversas e, mesmo assim, persistem às vezes, e quase sempre, com baixos salários, com baixa remuneração. Então, ao nos lembrarmos dos funcionários públicos, devemos, na minha opinião, voltar às nossas mentes a esses servidores que se entregam totalmente e, às vezes, com pouca remuneração ou com uma remuneração pouco digna, a atividades extremamente adversas, não é? E que nos ajudam a sociedade, as nossas famílias, de alguma forma, a tornar a nossa vida melhor. Então, eu não só parabenizo o corpo de funcionalismo do Tribunal de Contas, não é? E simbolicamente o faço na pessoa desta equipe a que eu mencionei agora, a equipe das auditorias ambiental e operacional, mas desejo parabenizar todos os servidores do Tribunal de Contas e todos os servidores públicos, municipais, estaduais e federais. Está em discussão. Em votação, Senhor conselheiro presidente, Lúcio. senhor presidente, Conselheiro Júlio Pinheiro. eu também quero me associar a Vossa Excelência, e eu particularmente tenho muita satisfação também de homenagear os nossos servidores do Departamento de Auditoria Ambiental e Operacional pelo gigantismo do trabalho e pela qualidade do trabalho. Eu, que sou um contumaz visitante lá dos 2 departamentos, tenho conversado muito com os nossos servidores e, vejam, foram mais de 3.000 quilômetros percorridos num estado de dimensões continentais, como o estado do Amazonas, municípios de Tefé, Apuí, unidades de conservação, onde muitas das vezes tiveram que se deslocar em condições pouco confortáveis, mas, acima de tudo, o empenho e a vontade de realizar um trabalho que foi iniciado por nós mesmos anteriormente e que foi consolidada com a ideia que foi transmitida ao presidente do TCU para que pudéssemos fazer
uma auditoria coordenada nas unidades de conservação, e eu quero externar a satisfação também que tenho, quero externar de público o regozijo pelo trabalho empenhado por toda a equipe do DEAMB e da Auditoria Operacional, do Departamento de Auditoria Operacional, fazendo com que tudo aquilo que nós estamos fazendo ao longo dos últimos anos possa se consolidar ainda muito mais. Isso faz com que o Tribunal de Contas faça a diferença e que tem havido repercussão em todo o Brasil, por onde nós ouvimos as pessoas comentam bem acerca das nossas atividades na área ambiental aqui no estado do Amazonas. Portanto, eu quero, com muita satisfação, também endossar as palavras, somar as palavras e parabenizar os nossos servidores todos, em nome também dos servidores do Departamento de Auditoria Ambiental e Operacional. Continua franqueada a palavra, conselheiro Raimundo Miquiles, de acordo com o conselheiro Josué Filho. Pleno acordo. Conselheiro convocado Alípio Filho. Acompanho. Auditor Yara Santos. Eu me associo com muita satisfação, principalmente aos nossos colegas aqui do Tribunal de Contas, servidores assíduos, e que já melhoraram bastante o seu salário, mas ainda pretendem melhorar mais, se Deus quiser. E parabenizar, porque o tribunal melhorou bastante a qualidade do serviço e a estrutura. Eu acredito que nós estamos de parabéns aqui no tribunal, bem servido, uma garagem coberta. Outro dia eu estive lá no Tribunal de Justiça, estava chovendo, e você tem que descer ali, tem que pedir para o carro subir, senão os servidores pegam chuva mesmo, e aqui o nosso tribunal, todo esse conforto. Devemos agradecer, primeiramente, a Deus por isso. Então, parabenizo todos os servidores do tribunal. Muito bem, Presidente, procurador. eu quero manifestar na mesma sintonia com o conselheiro. Bom, ainda na fase de indicações propostas, e aproveitando o tema do meio ambiente, e sem querer me repetir nisto, mas o tribunal hoje tem sido reconhecido, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nessa área, muito reconhecido e muito valorizado. Já disse que isto decorre muito de um trabalho feito, iniciado pelo conselheiro Júlio Pinheiro. Ainda ontem conversava com ele sobre o assunto e repetia isso. E tomei conhecimento, através do conselheiro Júlio Pinheiro, de que ele foi convidado, e não há aqui, antes que se apressem, não há aqui nenhum custo para o Tribunal de Contas do Amazonas, ele foi mais uma vez convidado para, na Conferência Nacional do Meio Ambiente, que será realizada em Brasília, ser um expositor principal, o expositor principal numa mesa presidida pelo deputado Fábio Feldman, e onde ainda participarão o doutor Vanderlei Batista, da CNI, doutor Silvano Silvério da Costa, da Prefeitura de São Paulo, e doutor Carlos Silva, da ABRELP, e ainda outros debatedores, secretário do Meio Ambiente de Pernambuco, procurador do Ministério Público de Minas Gerais e um representante de MNCR. E o conselheiro Júlio Pinheiro foi convidado para ser, como eles dizem aqui, o key speaker, não é? O expositor principal. E isso muito orgulha e honra o Tribunal de Contas do Amazonas, e ele me falou particularmente, e eu fiz questão de fazer o registro na ata dos nossos trabalhos também. E nesse caso especificamente não há nenhum custo para o egresso do Tribunal Pleno. Eu só estou dando conhecimento porque eu gostaria de fazer o registro na ata dos nossos trabalhos também deste evento. Ainda na fase de indicações e propostas. Há um expediente do auditor Alípio Filho, encaminhando à presidência
um outro expediente firmado por uma série de pessoas do município de Tapauá, que são aquelas mesmas pessoas que compareceram no dia 19 de julho de 2013 ao tribunal e que se intitula Movimento Vem Pra Rua Tapauá. Não sei se lembram, nós recebemos aqui, né? E eles encaminharam o expediente ao auditor, que é o relator do município de Tapauá, e o relator vem com o expediente dizendo o seguinte: venho à presença de Vossa Excelência encaminhar um ofício por meio do qual solicita auditoria na mencionada municipalidade nas contas de 2013, em razão das graves irregularidades por ele mencionadas, ocorridas neste exercício. Diante disso, filiando-me ao requerido no citado expediente e na condição de relator das contas da Prefeitura Municipal de Tapauá, solicito que Vossa Excelência submeta o assunto à deliberação do plenário desta Corte, em conformidade ao disposto na linha H, etc. Ou seja, solicita-se uma auditoria. Uma auditoria nas contas de 2013. Ou, dito de outro jeito, deve ser uma inspeção extraordinária, não é? Deve ser uma inspeção extraordinária, o que se requer. Antes de mais nada, eu devo dizer o seguinte: eu li o expediente do movimento, que faz aqui algumas observações: atraso de pagamento, disso, daquilo, dos vencimentos, de fornecedores, obras inacabadas trazendo sérios prejuízos à população, como posto de saúde, etc. Isto, aí ele conclui assim: isto tudo para subsidiar as informações necessárias que o movimento Vem Pra Rua Tapauá reivindica desde 19 de julho de 2013 da gestão pública daquele município, e até então não obtemos nenhuma resposta satisfativa e conclusiva. Bom, eu, em primeiro lugar, quero deixar bem claro o seguinte, que no dia 9 de setembro de 2013 encaminhei ao senhor Maronilson Abílio da Costa, que encabeçava o movimento, o representante do movimento Vem Pra Rua, uma série de documentos sobre o que foi tratado naquela reunião. O que eles me pediram na reunião eu fiz, e encaminhei a ele. Estou aqui com o expediente. Né? Então, o que a presidência do tribunal se comprometeu a fazer, nós fizemos. Né? Relativamente rápido, inclusive, porque não era pouca coisa, não. E depois o movimento ficou de conversar e de tratar diretamente com o auditor sobre os problemas do município, que é ele o relator. Mas, nesse momento, o auditor solicita ao tribunal uma inspeção extraordinária nas contas de 2013. Senhor presidente. Com a palavra o auditor. Obrigado, meu bom dia a todos. O motivo que trago, o pleito, na verdade, acaba sendo um pleito nosso, como relator, e diante os graves problemas que hoje passa a Prefeitura de Tapauá, passa a ser um pleito meu pessoal, como relator. Então, não movido por interesse partidário, não movido por cores políticas ou coisa do gênero. Minha análise é eminentemente técnica. Um fato que eu gostaria apenas de ressaltar nessa questão é que os estudantes, são em torno de 200 estudantes, que recebem um valor cada um de R$ 1.200, como ajuda de custo, estão em Manaus fazendo as suas faculdades, medicina, direito, enfim, e já há algum tempo estão reféns dessa situação. E já estiveram aqui no meio do ano, conversamos, desde o início do ano, aliás, até me antecipando essa questão, estou pedindo informações ao gestor municipal, nenhuma delas foi me respondido, nenhuma delas, foram várias e reiteradas, então não vejo outra saída senão ir até o município, não para fazer uma caça às bruxas, não quero que seja interpretado dessa forma. Meu interesse é apenas avaliar a situação financeira da Prefeitura e verificar se há procedência ou não do que foi colocado por esses estudantes. Então,
A minha ida, se autorizada, vai ser respeitando toda a autoridade local, seu prefeito, senhores secretários, e apenas avaliando a situação econômica e financeira da prefeitura, e a partir daí verificar se há procedência ou não do que foi relatado. Essas as minhas considerações, espero que esse plenário me autorize a ida ao município, uma vez que esse é um clamor popular, né, e já sabemos que no Brasil tem pipocado isso em várias partes, vários rincões. Creio que é uma forma democrática esse tribunal estender a mão, no caso, para esse problema de ordem social, econômica e de gestão pública que lá se instalou. É isso, Excelência. Está em discussão. Conselheiro relator, cada um deles recebe R$ 1.200 por mês. Não sei. Exatamente. Tem São uma bolsa 200 de estudo, né? 2.880.000 ano, os 200, que eu acho um número, presidente, me perdoe pela experiência que eu tenho como ex-secretário de Educação, ter 200 concludentes de segundo grau, ingressos na faculdade, é um número representativo. Creio que esse convênio deve vir da administração anterior, né, e é louvável até que o município tenha agido dessa forma. Pelo tamanho de Tapauá, que equivale... Desde que eles voltem para Tapauá, né? Porque depois o município... Não, mas ficam por agora eu aqui. acho que falou muito alto. Eu quero pra dizer Tapauá. que eu ia pedir uma carona do requerimento para pedir uma cópia do convênio, porque era para justamente ver qual é a retribuição. Mas veja só, não é só isso que eles se limitam, entre outras coisas é isso. Mas eles estão aqui falando de obras inacabadas, de fornecedores atrasados, de vencimentos dos funcionários públicos. É um negócio bem amplo. Entre outras coisas, também a bolsa deles lá, o Lá não auxílio tem Câmara estudantil. Municipal, não, presidente? Como? A Câmara Municipal não fiscaliza o prefeito? Eu acho que sim, mas também cabe a nós. Agora, veja bem, Claro. nós estamos fiscalizando, nós temos que fiscalizar. Agora, a solicitação é no sentido de nós fazermos neste ano, porque isso não é comum, a fiscalização de 2013, não é? Uma fiscalização. O que pede o auditor é que e aqui está dito apenas que quer uma auditoria na mencionada municipalidade, nas contas de 2013. Entendo eu que a única forma disso seria uma inspeção extraordinária. Também não disse aqui que seria ele, mas se revela agora mas no mínimo isso tem que ser uma inspeção, quer dizer, uma comissão de inspeção, ainda que vá o auditor, não há problema. Mas está em discussão. Antes de passar a palavra, o auditor queria falar. Obrigado, Excelência. Na verdade, é exatamente isso. A auditoria ou inspeção extraordinária, no caso, o nosso regimento interno nomina de inspeção extraordinária. Creio que o instrumento, o momento é pertinente. Nós adiantaríamos, inclusive, a análise das contas, em parte, claro, né, de 2013, já agora, nesse período, que se iria ocorrer somente no ano que vem. Então, essa é a minha consideração. Com a palavra o Procurador-Geral. Presidente, eu queria fazer uma ponderação, caso o plenário decida pela aprovação da proposta do doutor Alípio, que, fazendo uma parte, os estudantes estiveram lá no Ministério Público de Contas e conversaram com o procurador vinculado, que é o doutor João Barroso, né? Então, na hipótese de o plenário aprovar, eu gostaria de solicitar que o procurador acompanhasse. Excelente, Excelência. Excelente. Bom, eu sou favorável. Conselheiro Eu já Lúcio adianto também. Albuquerque. Se Vossa Excelência é favorável, eu também sou. Conselheiro Raimundo Miquim. Eu até entendo que seja louvável a iniciativa. Eu sou relator das contas do prefeito de Manaus e já fez... É claro que, no meu caso, nós temos uma comissão já designada. Comissão não. É a comissão designada que me assessora, né? E já tivemos a oportunidade, inclusive acompanhado por 2 engenheiros e pelo representante ministerial que funcionará nas contas do prefeito, né, de verificar em loco não só o serviço que está sendo feito aí nas ruas, né, asfaltamento, mas visitamos algumas unidades básicas de saúde, creches, etc, etc. E eu creio que a iniciativa é salutar. Agora, as obras têm que fazer um levantamento não só nas contas do prefeito,
aí seria a oportunidade de se fazer um levantamento dos contratos que estão sendo executados pelo Estado, lá no município, né? Os convênios estaduais e federais, já que nós temos um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da União, os recursos federais também que são repassados através de convênios, para também verificar se estão sendo executados. Então, nessa ocasião, seria feito um trabalho geral. Concordo com Vossa Excelência. Né? Então, não só especificamente nas contas do prefeito, mas também esse levantamento dos convênios, se estão sendo executados, que Não, se vai... eu creio que a maioria das obras deve ser resultante de convênios estadual. federais ou estaduais. Concordo com Vossa Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. De acordo, Excelência. Conselheiro Josué Filho. Acompanhe, presidente. Então, está deferida a inspeção extraordinária. A presidência vai aguardar um plano de trabalho da inspeção a ser realizada com essas observações que o conselheiro Raimundo Miquiles fez, porque como isso tem um custo para o tribunal, eu espero que já se adiante o período, né, o que for possível de se adiantar nessa inspeção, para evitar que no ano que vem nós tenhamos que repetir a mesma coisa. Então, eu aguardo o plano de trabalho para autorizar, definindo aí já datas, etc., para essa inspeção. O conselheiro Josué Filho, nessa fase ainda, pede que eu faça a leitura da seguinte... Meu presidente, eu ofereci ao nosso querido Mirtio a oportunidade do senhor fazer na saudação, que terá às 11 horas. Entendeu? 11 horas? Ou eu farei por Vossa Excelência, como Vossa Excelência entender ou determinar. Pronto, então faremos lá. Bom, nós temos ainda dois assuntos. Um primeiro assunto, que está pendente de apreciação, e eu distribuí previamente a todos os senhores conselheiros e procuradores, inclusive auditores, um voto vista do conselheiro Miquiles, antes dele entrar de licença médica. O conselheiro Miquiles, ele fez um extenso e bem elaborado voto, vista, tratando de uma divergência que ocorre no controle externo. Aliás, não há divergência no controle externo. O controle externo e o Ministério Público se manifestaram da forma como eu me manifestei. O conselheiro Miquiles fez um voto vista em sentido um pouco diferente. O assunto é a notificação de terceiros contratados da administração pública no momento do exame das contas públicas, não é? Porque o procedimento que está sendo adotado pelo controle externo, e eu solicito bastante atenção no Tribunal Pleno, que esse assunto é complexo, o posicionamento que está sendo adotado pelo controle externo é no sentido de notificar, identificado, por exemplo, um contrato de obras com alguma irregularidade, o controle externo tem, por orientação, salvo engano, de uma modificação do nosso regimento interno, feito da seguinte maneira: notifica o gestor e notifica o contratado imediatamente, apontando as irregularidades eventuais, porque a notificação é para o camarada se defender e provar que ele não tem nada a ver com aquilo. Isso não quer dizer que nós estejamos condenando as pessoas, não. Nós estamos notificando previamente, para cumprir o devido processo legal, todos os envolvidos naquele contrato, porque caso o tribunal, na sua decisão, vier a desfazer o contrato ou determinar a nulidade do contrato, já nessa decisão apontar a responsabilidade solidária do terceiro que eventualmente tenha dado causa ao dano, à impropriedade, enfim. Então, a divergência que se põe é a seguinte: o controle externo e o Ministério Público, e é também a minha opinião, sustentam que, na primeira notificação, já se deve estabelecer essa situação e abrir prazo para que o terceiro se defenda junto com o gestor público. O voto do conselheiro Raimundo Miquiles, que daqui a pouco ele, evidentemente, se desejar, vai esclarecer, e que já foi distribuído a todos,
levanta algumas questões, entre elas, o fato de que esses gestores não se submetem à jurisdição do tribunal, aliás, os terceiros não se submetem à jurisdição do tribunal, em alguns casos, e, portanto, não podem ser responsabilizados solidariamente com o agente público. E a questão é esta: em conversa com o conselheiro Lúcio Albuquerque, ele fez algumas ponderações a mim, não é, sobre a oportunidade dessa notificação, ou quem poderia determinar essa notificação. O fato é que eu trago o assunto à discussão, nós precisamos decidir isso, não é? Trago o assunto à discussão para que nós possamos deliberar qual é o procedimento, enfim, que deva ser adotado pelo Tribunal Pleno. Já conhecida a minha posição sobre o assunto, eu indago ao conselheiro Miquiles, que fez um voto visto, se ele deseja se manifestar nesse momento, conselheiro. Na verdade, eu pedi vista do processo para manifestar, porque chegou ao meu gabinete, né, alguns requerimentos da DICOP, principalmente, em que notificava, e foi juntada a notificação, em que o terceiro, no caso, o contratado, a empresa, era notificada a apresentar defesa ou recolher a importância. Quer dizer, antes do julgamento do tribunal, né? Quer dizer, e lá no artigo 22, que trata das fases de julgamento, e o nosso entendimento é que naquela ocasião, sim, aí o tribunal, no julgamento, entendendo que a contratada, a empresa, o terceiro contratado, tem responsabilidade também naquele contrato, aí sim o tribunal fixaria a responsabilidade solidária dele. E, nessa ocasião, determinaria lá, encaminharia ao Ministério Público Estadual para ajuizar a devida ação competente. Então, esse é o nosso entendimento, né? Eu entendo que nessa ocasião da notificação aí, não se pode fazer, apresentar defesa, talvez, apresentar defesa. Agora, ou recolher a importância, né? Mas ele recolhe se ele quiser, conselheiro. Sim, mas talvez um esclarecimento, porque, na verdade, quem tem que ser notificado é o gestor, ele que tem que apresentar. Ele está sendo paralelamente. Não o contratado, a empresa contratada. É aí que a minha divergência aí. Depois do julgamento da prestação, na ocasião do julgamento da prestação de contas, se na instrução do processo for constatado que a empresa contratada o terceiro contratado tem realmente responsabilidade naquele contrato, na execução do contrato, aí sim, penso que ele deveria ser acionado, inclusive judicialmente, para recolher a importância. Se ele fez um contrato e ficou comprovado que ele não executou aquele contrato, aí sim ele tem a responsabilidade. E recebeu, ele não executou e recebeu o valor do contratante, então me parece que aí ele teria a responsabilidade solidária também. O assunto está em discussão. Eu disponibilizei isso, foi distribuído, então Vossas Excelências devem ter analisado bem, porque a minha manifestação está toda fundamentada na Constituição da República, na Lei Orgânica, na Constituição Estadual, na Lei Complementar 0691, na Lei Orgânica do Tribunal. Me permita, Conselheiro Lúcio Albuquerque. Eu digo que Vossa Excelência, e até lembrei que tramita no Congresso Nacional, no momento, um anteprojeto de lei nesse sentido. Está em discussão, está, me parece, na Câmara Federal, numa daquelas comissões. E diz de Vossa Excelência que eu até admito que o Tribunal de Contas possa notificar, evidentemente, uma empresa que tenha prestado serviço ao Estado.
mas de que devidamente autorizado, submetido à apreciação do relator, do presidente do processo. Não por deliberação única e exclusiva do técnico do tribunal. Esse é o meu ponto de vista. Então, Vossa Excelência entende que deveria, nesse caso, a notificação partir do relator? O técnico submete, evidentemente, a apreciação do relator. Seria uma maneira, no meu entendimento. Não ele diretamente, como já vi casos já chegaram para mim, pedindo até prorrogação de prazo, que o técnico já tinha dado prazo para que essa pessoa, evidentemente, apresente a justificativa ao Tribunal de Contas. Continua em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Josué Filho. eu às vezes me sinto até inibido desse excessivo espírito conciliador, mas é que eu procuro seguir as lições que aprendi de que o meio é sabedoria. Creio que em todas as intenções há a boa vontade de se chegar a uma eficiência. Eu conversei bastante com o decano sobre essa matéria, não pude conversar com o conselheiro Miquiles, mas já tem fatos consumados de 2012, em que o engenheiro do departamento notifica e dá a alternativa do recolhimento do possível dano que essa empresa tem ocasionado. Eu disse, decano, como age o Tribunal de Contas da União nesses fatos? E me parece que ele também cita, presidente, mas o faz através do presidente do processo. Eu creio que, como Vossa Excelência sempre busca a velocidade e a eficiência, nós poderíamos, na primeira instância, agir como o decano sugere, que abriga muito do voto Miquiles e do Fundius, com cópia da notificação feita à autoridade prestadora de contas, ao ordenador da despesa, né? Que a empresa tomasse ciência, mas não nós, de início, oferecemos a alternativa desta empresa recolher aquele valor, como tem escrito dentro do processo, se não me falha a memória, assinado pelo doutor Gengis Campos, senão um engenheiro muito competente, né, para que, já nessa fase de instrução, seja tudo sanado, sem que o presidente do processo, no caso, o relator ou o auditor, tenham sequer conhecimento do fato. Então, acho que dá para nós amadurecermos, fundirmos essas boas ideias, fazer uma proposta única e termos a Corte com maioria nessa direção que Vossa Excelência aponta. A minha proposta é de fusão das duas, com o adendo do decano, que o presidente do processo o faria em determinada fase, para que ele até tenha conhecimento. Se Vossa Excelência folhear, vai encontrar citações já de alternativa à empresa de recolher valores e nem sempre baixos. Um que eu tenho de memória é 252 mil. Senhor presidente. Só pela ordem. Só pela ordem. O conselheiro Júlio vai se manifestar agora? Ainda não. Vou observar. Senhor presidente. Conselheiro convocado. Obrigado. Eu queria apenas fazer algumas considerações que, na verdade, essa disposição da nossa lei orgânica, que diz que o terceiro, que como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado, lhe será fixada a responsabilidade dele, e, para tanto, tem que ser ouvido previamente. Essa mesma redação é da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, a Lei 8.443/92. Então, na verdade, o mesmo rito que nós observamos aqui, lá se observa. Com relação ao rito de notificação lá no Tribunal de Contas da União, existem ministros que delegam aos secretários estaduais para que façam de per si essa oitiva com relação a recolhimento de dano ou não. E existem ministros que não delegam essa responsabilidade aos secretários estaduais. Mas, em todo caso, sempre nós, como técnicos, quando lá eu estava, nós, exatamente, na Secretaria de Controle Externo do Estado, na verdade, nós propomos, né, e, dependendo do ministro, isso ia a Brasília ou não, mas sempre era aplicada essa regra aqui da disposição da Lei Orgânica do TCU, que, repito,
é a mesma disposição que nós temos. O último ponto apenas a considerar, e isso eu vou também na esteira da presidência da SESEX também, é que o fato de se outorgar ao contratado a possibilidade de recolher o débito, e digamos que ele venha a recolher esse débito, na verdade esse dispositivo não é sem propósito. Esse dispositivo visa exatamente a dar margem à contratada de sanear o processo. Ora, se ele recolhe o débito porque ele concorda que praticou a irregularidade e quer, com esse recolhimento, recompor o erário. É claro que é difícil isso ocorrer, né? É difícil, mas é uma possibilidade, ainda que seja uma em 1 milhão, né? Mas é uma possibilidade que existe. Então, de repente, às vezes o valor é baixo, né? O gestor tem apenas essa irregularidade nas contas, e por que não recolher para usufruir do benefício da lei? Né? Então, isso ocorre. Né? Então, daí a necessidade de se ouvir, ensejar, criar a possibilidade do contratado recolher esse valor. E eu creio que a proposta do decano é bastante salutar, no sentido de, nesse caso específico, em que há movimentação de valores, nada melhor do que o crivo do relator no processo, para, assim, deferir ou não, ouvir ou não o gestor nesse sentido. Então, são essas minhas considerações, já antecipo a minha discussão e voto acompanhando a presidência e a Secretaria de Controle Externo. Com a palavra o Procurador-Geral. Presidente, quanto ao primeiro ponto, sobre a terceiros responderem, a Constituição, ela deixa isso claro no parágrafo do artigo 70, quando ela usa o verbo utilize, né? Ela diz, utilize recurso. Então, quanto a isso, não há dúvida. Outra, eu fiquei atento à posição do Dr. Lúcio Albuquerque, conselheiro Lúcio, e se eu pudesse votar, mas eu posso aqui opinar, eu votaria com o Dr. Lúcio, né? Eu opino no mesmo sentido que o Dr. Lúcio fez, fazendo apenas um acréscimo, Excelência, que aqui não há nenhum preconceito, nem diminuindo ninguém, mas eu termino trazendo um pouco da experiência do processo judicial. E, no meu entender, o Departamento de Engenharia, ele se constitui num perito do controle externo. Então, antes do Departamento de Engenharia tomar uma medida externa, ele teria que passar necessariamente pelo crivo da chefia do controle externo para vir ao presidente do processo. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Temos formado aqui algumas ideias. Eu só queria deixar bem claro que eu não me oponho. O conselheiro decano havia ponderado essa situação e disse, olha, não vejo nenhum problema de o conselheiro, porque é o presidente do processo. O presidente do processo é que dá o impulso ao processo. Apenas me parece um pouco burocrática essa situação, mas se o presidente do processo for ágil, se resolve num dia. Se o controle externo, o Departamento de Engenharia, provoca o conselheiro pedindo autorização para notificar naqueles termos, e imediatamente o relator se posiciona, ainda que para dizer não, exclua, por alguma razão, que depois ele vai ter que justificar lá na frente, exclua o terceiro. Não é? Muito bem, eu acho que não há problema nenhum, apenas que o nosso regimento interno, modificado em 25 de fevereiro deste ano por nós mesmos, manda outro rito, que é o seguinte: os setores técnicos farão a análise preliminar dos processos, providenciando no prazo de 15 dias, pela ordem, o seguinte. Aí, até chegar no item 3, que diz: a notificação inicial dos responsáveis ou dos terceiros para a apresentação de justificativas, documentos complementares e razões de defesa, se for o caso, facultando-se a eles a possibilidade de, no prazo para apresentação da defesa, recolher as quantias devidas e, através dessa providência, pleitear a regularização das contas.
Então, o DICOP e todos os outros setores técnicos do tribunal, ao agirem assim, é preciso que se diga, apenas estão dando cumprimento ao que nós, conselheiros aqui, decidimos em 25 de fevereiro. Nós mudamos o regimento nesse sentido. Então, eles estão fazendo exatamente o que nós mandamos que eles fizessem. Se nós vamos adotar um procedimento, eu não me oponho. Eu, quando voltar, no dia 18 de dezembro, a relatar contas, eu desde já vou orientar a todos eles que procedam assim, não precisa da minha autorização. Procedam exatamente assim. Identifiquem as eventuais falhas, porque às vezes são pequenas. Nós estamos falando aqui de milhões, claro, mas às vezes é um negócio, é uma medição de R$5.000. Se o camarada entender, olha, para evitar problema para mim, eu vou recolher logo isso, o camarada já está fora do processo. O TCU, quando inicia o processo de tomada de contas, inicia o processo com uma notificação ao gestor e ao particular, dizendo a ele o seguinte: olha, foi aberta esse procedimento, Vossa Excelência deve recolher os cofres públicos tanto, ou apresentar defesa. É assim que começa o TCU. Né? E o tribunal, apenas nessa modificação, tenta dar agilidade aos seus procedimentos, que é, afinal de contas, o que todos nós queremos. Não é? Então, eu só queria esclarecer isso aqui. Eu posso escolher os votos? Peço a palavra. Conselheiro Raimundo Miquila. Eu acho que para nós chegarmos a essa agilidade, nós temos que alterar a nossa lei orgânica, porque ela é conflitante. Você vai lá no artigo 20, ela diz uma coisa, e vai no artigo 22, diz outra coisa diferente. Né? Veja bem, sempre que possível, parágrafo 2º do artigo 20, já com alteração da Lei Complementar número 114 de 2013. Ou não? Bom, sempre que possível, a notificação inicial definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão impugnado, facultando-se aos responsáveis a possibilidade de, no prazo para apresentação da defesa, recolher as quantias devidas e, através dessa providência, pleitear a regularização das contas. Pronto. Né? A regularização das contas. Artigo 22. As contas serão julgadas. Inciso 3. Irregulares quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: dano ao erário decorrente de ato ilegítimo ou antieconômico, desfalque, desvio de dinheiros, bens e valores públicos. Na hipótese do inciso 3, alíneas C e D deste artigo, o tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária, né, do terceiro que como contratante, está falando em contratante, não está falando em contratado, ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento de dano apurado. Artigo 11. Compete privativamente ao Tribunal Pleno, no exercício das atribuições judicantes, deliberar sobre a adoção da medida para a representação ao poder competente do Estado ou dos municípios sobre irregularidades ou abuso verificado em atividade contábil, financeira, etc, etc. Então, veja bem, são legislações que estão aí conflitantes, me parece, né? Que eu acho que nós devemos tomar uma posição a respeito do assunto, né? Porque você notificar a pessoa para recolher, se ele não foi considerado responsável solidário naquela, ainda pelo tribunal, me parece que aí é que está o problema. Eu não vejo nenhum conflito aí. A notificação é inicial. Quando eu sou citado no processo judicial, lá estão contra mim algumas argumentações. Não quer dizer que o tribunal já concordou. Eu sou citado para me defender. Se eu lograr êxito,
Eu não, lá na decisão, eu não vou ser considerado solidário. Eu, contratado, engenheiro, empresa de engenharia, compareço no processo e digo, olha, eu não tenho nada a ver com isto. Se houve problema no contrato, eu provo, esse problema não é meu, é do gestor, é da administração. Na hora de nós decidirmos, nós dizemos, realmente, a empresa contratada não teve nada a ver com isso. Vamos liberá-la de qualquer responsabilidade e vamos multar e vamos condenar o fulano de tal. Mas pode ser diferente. Pode ser que nós nos convençamos que houve conluio ou, de fato, a empresa é responsável sozinha pelo problema, né? Então, eu não vejo nenhum conflito nesses artigos. A notificação que o DICOP faz, que o controle externo faz, é uma notificação inicial que chama todo mundo para o processo. As pessoas têm a oportunidade de se defender. Evidentemente que se a pessoa acha que não tem nada a ver com aquilo, não vai recolher coisa nenhuma, mas está garantido o devido processo legal. Agora, o que não tem cabimento é nós deixarmos correr o processo, anos, chega bem aqui no plenário, e aí, mas nós precisamos notificar também o empreiteiro. Aí vamos retomar a instrução do processo, e é por isso que os processos são infindáveis, intermináveis. O que nós estamos propondo aqui, aliás, nós estamos propondo, não, nós aprovamos em fevereiro, depois de muita discussão. Eu comecei essa discussão no início do meu mandato, eu só consegui emplacar a modificação em fevereiro e, no final do meu mandato, nós estamos discutindo o assunto, estamos enfrentando resistência, não é? Isso tudo foi discutido. Agora nós precisamos cumprir aquilo que nós decidimos lá atrás. E eu não vejo, francamente, conflito. Quero dizer que o seu voto é muito Forte. bem elaborado, no sentido na defesa do seu ponto de vista, não é? Até agradeço isto porque demonstra que Vossa Excelência se preocupou com o assunto, não é? Agora, francamente, eu divirjo dessa conclusão de Vossa Excelência, não vejo incompatibilidade na nossa legislação. Como já citado anteriormente aqui, ela, na realidade, é muito próxima à do Tribunal de Contas da União, né? O procedimento se torna, com essa modificação, muito parecido com o do Tribunal de Contas da União e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Se ninguém vai se pronunciar, eu vou colher os votos. Conselheiro Lúcio Albuquerque, como vota? Com aquela minha proposta de que, desde que é autorizado pelo presidente do relator, processo. presidente do processo. Conselheiro Raimundo Miquiles tem um voto. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com Vossa Excelência. Conselheiro Josué Filho. Como votou o decano? Conselheiro convocado Alípio Filho. Eu já me manifestei anteriormente, de acordo com o decano, também, mesma proposta. Muito bem. Então, o Tribunal Pleno decide da seguinte maneira: adotar o procedimento do controle externo, determinando ao controle externo que submeta ao relator, antes da notificação, a possibilidade de notificar o terceiro. Ou submeta a ele, para que ele faça a notificação, porque ele vai ter que notificar o terceiro. Se não notificar o terceiro, anula o processo, né? E então a presidência expedirá uma recomendação ao controle externo sobre esse assunto. Agora, eu apenas chamo a atenção porque eu tenho notícia de que vários processos estão parados por falta de uma manifestação, que é só dizer sim ou não, do relator por mais de 2 meses. Processos parados por mais de 2 meses, esperando só o acordo ou desacordo do relator. Eu espero que isso não venha. No meu gabinete isso não acontece. Excelência, eu não quero particularizar. No meu não acontece. Eu só estou falando que é interessante que essa tramitação seja observada. Muito bem. Esse assunto, então, está encerrado e a recomendação será feita ao controle externo. Nada impede que qualquer um dos relatores, como será o meu caso, quando eu, a partir de 18 de dezembro, desde já dei uma determinação a todos os órgãos do controle externo que, na minha relatoria, ele não precisa de autorização nenhuma para cumprir a lei e o regimento interno. Está na lei e está no regimento interno e ele vai cumprir sem precisar de meu acordo.
Lei e regimento se cumpre sem precisar de autorização de ninguém. Um último assunto na fase de indicações e propostas. Antes de iniciar a sessão, esteve comigo o doutor Alfredo Paz dos Santos, secretário municipal, ex-secretário municipal de Finanças do município, me trazendo um expediente que ele nominou de solicitação de esclarecimentos acerca das declarações do senhor Alípio Reis Firmo Filho, auditor relator das contas da Secretaria Municipal de Finanças, etc., na forma das razões anexadas, requerendo-se, após serem recebidas, autuadas e decorrido o prazo para apresentação das razões do referido auditor, sejam os autos enviados ao colega do Tribunal Pleno para os fins próprios, cumpridas as formalidades de estilo, e me pediu que eu tratasse desse assunto com os senhores conselheiros e distribuísse previamente cópia do assunto aos senhores conselheiros. Comunico, portanto, que eu estou fazendo cópia a todos, distribuindo, e, embora aqui não esteja nominado do que se trate disso, eu vou examinar qual é o procedimento a ser adotado para o assunto. Tendo em vista que, na realidade, queixa-se o signatário de uma exposição indevida na imprensa sobre um assunto que se encontra em andamento dentro do Tribunal de Contas. Da minha parte, está encerrada a fase de indicações e propostas. Franqueada a palavra. Encerrada a fase de indicações e propostas, fase de distribuição. Conselheiro Lúcio, lote 5. Conselheiro Júlio Cabral, lote 8. Conselheiro Raimundo Miquiles, lote 3. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 9. Conselheiro Josué Filho, lote 4. Conselheiro Arimoutinho Júnior, lote 7. Conselheiro convocado, Alípio Filho, lote 6. Auditor Yara Santos, lote 2. Auditor Mário Filho, lote 1. Julgamentos adiados. Processo número 2063 de 2011. O conselheiro Raimundo Miquiles pediu vista no dia 11 de setembro. Conselheiro, houve sustentação oral nesse processo? Eu preciso verificar o quórum. Temos que aguardar até formar-se o quórum. Adiado mais uma vez. Processo número 1431 de 2008. Com a palavra o auditor Alípio Filho. Bem, o destaque foi feito pelo conselheiro Miquiles, aliás, Júlio Pinheiro, e o conselheiro Raimundo Miquiles solicitou vista do processo. Você gostaria, para ser mais objetivo? Com a palavra o conselheiro Raimundo Miquiles. O meu voto vista foi disponibilizado no sistema. A conclusão é que, divergindo do ilustre relator, eu estou propondo a regularidade das contas, com ressalvas e com quitação ao responsável, o senhor João Batista Baldino, e que seja remetido também à direção da Fundação SECOM, cópia reprográfica das informações da unidade técnica e do parecer ministerial. É o meu voto vista no processo. A palavra, relator. Senhores, o ponto principal desse processo é relativo a pagamento de uma gratificação aos médicos. Eu não sou, de maneira alguma, contra o pagamento da gratificação, não somente para médico, mas para qualquer servidor público, mas desde que haja o suporte legal, né? E, no caso, a unidade técnica que esteve em visita à Fundação, ela levantou
vários servidores médicos que receberam acima do teto estadual, acima daquilo que foi fixado pelo decreto 24022 de janeiro de 2004. Então, foi feito aqui o teto, 17.128, e a partir dele foram sendo pontuados os valores que foram acima dele. Esse valor monta R$ 556.000 e fração. E a unidade técnica pediu a glosa desses recursos e a irregularidade das contas. Nessa mesma esteira foi o Ministério Público. Eu li atentamente o voto vista do eminente conselheiro Miquiles e o conselheiro traz em seu argumento, a favor do seu argumento, de que a análise do pagamento dessa gratificação, ela foi acompanhada, digamos, autorizada pela Procuradoria-Geral do Estado, mediante parecer 27 de 2004, que, no caso, vincula toda a administração. Só que, na verdade, esse parecer, a que o conselheiro se refere, esse parecer trata da pagamento da gratificação de produtividade dos servidores fazendários, e não propriamente essa gratificação, em que lá, como todos sabem, o pagamento é uma vez por ano, então ela não entraria no teto, é uma vez por ano, ela não é mensalmente paga. Diferentemente dessa gratificação, que ela está sendo paga, inclusive o conselheiro bem colocou, há 20 anos. E o ponto mais grave que eu vejo aqui é que o Ministério Público Estadual, mediante recomendação 6 de 2008, já determinou a suspensão do pagamento dessa gratificação. Ministério Público Estadual. Então, alguma irregularidade o Ministério Público Estadual viu. Creio que esse é o fato dela ser superior ao teto, levar a remuneração dos servidores superiores ao teto máximo admitido no âmbito do Executivo Estadual. Então, com essas considerações, eu vou acompanhar a equipe técnica, no sentido de que sejam as contas julgadas irregulares, da Fundação Centro de Ecologia, Controle de Ecologia do Estado do Amazonas, declaração em alcance do senhor João Batista Baldino, diretor-presidente, ordenador de despesas, no valor de 556.000 fração, e aplicada a multa por atraso no encaminhamento de informações a esse tribunal, com base no inciso 2, artigo 308 do Regimento Interno, e multa de R$10.000 por prática de grave infração à norma legal. Essas minhas considerações. E determinações à origem. Está em discussão. O conselheiro Josué Filho com a palavra. Não há como discutir contra a aritmética, né? Então, vamos por parte. O ACP. Os atrasos ocorreram um dia em junho, 5 dias em julho, um dia em outubro, 5 dias em dezembro. Na minha opinião, irrelevantes. É quase consenso que... É praticamente consenso que a multa do ACP só deve ser aplicada quando caracteriza o atraso da análise. Não é o caso. Não é o caso. Bem, então, meu voto, na minha proposta ao plenário, diverge nesse aspecto do relator e se soma o conselheiro Miquiles. Acho que a aplicação da multa é válida. Entretanto, vejo aqui na glosa, os que receberam, na minha opinião e pela minha ouça da sabedoria ao eco-decano, é de que não houve má vontade, não receberam de boa fé os valores que lhe foram pagos. Esse problema existe no SECOM, é público, é notório, o Ministério Público já agiu, me parece que sanado esse respeito ao teto. Agora, minha proposta é irregular, com multa apenas pela irregularidade, sem glosa e sem multa de ACP. A multa seria de quanto, conselheiro? Presidente, o limite da irregularidade, me parece que a variável vai de 6 a 32, vamos meiar pelo 8.000 e sua fração. Então, voto do conselheiro Josué Filho.
É irregular. Alternativa ao voto do conselheiro Raimundo Miquiles, que é pela irregularidade, mas com a aplicação de uma multa pelas irregularidades de 8.000 infração. 8.000, né? É 8.000. Sem glosa. Peço a palavra. Com a palavra o conselheiro Raimundo Agora, Miquiles. O conselheiro Josué propõe a retirada da glosa, né, que seria o motivo não, do não. julgamento das contas irregulares. Excelência, né? não é bem... Opa, conselheiro Josué, um minuto. perdoe, O por conselheiro favor. Raimundo Miquiles. Então, quer dizer, há uma contradição aí no caso, É porque possível. se você julga irregular, porque tem um motivo. E esse motivo Vossa Excelência retirou, que seria a glosa de R$ 556.924,52. O gestor está na sua defesa, disse que a partir de 2008, acatando recomendação do Ministério Público Estadual, determinou a suspensão da gratificação questionada pelo relator. Nós estamos julgando as contas de 2007. Né? De 2007. Então, me parece que, com todo respeito, mas... Por isso que eu estou sugerindo a regularidade das contas, regulares com ressalvas, né? A partir de agora, não. Já o Ministério Público, já houve a suspensão do pagamento. É aquela história que nós estamos ouvindo aí, assistindo aí na televisão, né? Do Tribunal de Contas da União, agora que está mandando suspender o pagamento lá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, né? Quer dizer... E diga-se de passagem, eu vi também uma notícia, eu ouvi que isso acontece lá no âmbito do Tribunal de Contas da União, que tem ministro lá que recebe além do teto, né? Se tu não quiser. Hã? Sim, eu estou dizendo, mas estou dizendo. Estou mencionando isso aí. Só Então, que para efeitos de esclarecimento, a situação lá é diferente, Completamente outra. completamente diferente. A previdência privada é um outro fundo, é uma outra situação em que o próprio CNJ já autorizou e disse que é o processo. Excelência. na Porque imprensa. eu nós não- estamos no primeiro processo da Eu não pauta. entrei, não Perfeito. entrei no mérito. Conselheiro, não. Eu mantenho meu voto, O meu senhor voto presidente. é pela regularidade com ressalvas sem multa. Eu só quero dizer o seguinte, já temos 2 votos, e eu quero dizer que, com devido respeito ao conselheiro Miquiles, uma coisa não atrapalha a outra, até porque nós temos uma previsão expressa de que, não havendo débito, mas havendo a possibilidade de julgar irregular. Tem fracionamento, tem Várias ausência de situações, nós parecer, temos tem várias outros. situações em que pode, não havendo débito, ainda assim, ser julgado irregulares as contas. Não é? Na minha opinião, se chegar a mim, na minha opinião, a proposta do conselheiro Josué, o voto do conselheiro Josué é sensato. Veja, mandar devolver gratificações pagas a terceiros, o sujeito sequer ingressou com aquilo no seu patrimônio. Aquilo é gratificação paga a terceiros, demonstrada a boa-fé, e como se tem aplicado esse raciocínio da boa-fé no Tribunal de Contas, não é? Como se tem aplicado isto? Não vamos aplicar os outros? A mim parece razoável, sim, não sumiu a irregularidade está lá, apenas que nós não estamos determinando a devolução dos valores, só isso. É só para sustentar o ponto de vista de Vossa Excelência, que de fato, na parte do regimento do nosso tribunal, O quê? em que ele fala sobre execução administrativa, ele dá 2 alternativas. No caso da irregularidades com multa e irregularidades sem multa. Então, ele aplica 2 ritos distintos. Então, o próprio regimento admite a possibilidade de irregularidade sem multa, sem glosa. Conselheiro Lúcio Albuquerque. Pensamento do conselheiro Josué. Irregularidade é apenas pressão de multa. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho, não há alcance nem glosa nesse... Não. Acompanho Vossa Excelência. A multa, irregularidade com multa. Por maioria, vencido o conselheiro Raimundo Miquiles. Contas irregulares. Por maioria, vencido o conselheiro Raimundo Miquiles, e a proposta, no sentido de aplicar uma multa no valor de R$ 8.000. Obviamente, a observação do ACP também está inserida. Sim, a R$ 8.000 é pela irregularidade. Processo número 2866-2013. Palavra ao auditor.
Esse processo trata de consulta formulada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em que o Tribunal de Justiça pede a esse tribunal que se posicione sobre a possibilidade de revisão da vantagem adicional por tempo de serviço concedida após a Lei Estadual 2531 de 99. Eu vou ser objetivo. Trata-se a consulta, Excelências, de um caso concreto, né? Então, eu vou pedir vênias para não tomar conhecimento, minha proposta de voto seria para não tomar conhecimento da presente consulta, formulada pelo excelentíssimo senhor desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Amazonas, e uma vez que não contempla as hipóteses para análise do mérito das consultas nesse tribunal. Síntese por se tratar de fato concreto, Excelência. Com a palavra o conselheiro Miquiles. Em discussão. Em votação, conselheiro Lúcio Albuquerque. Com o relator. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanhe, Excelência. Conselheiro Josué Filho. Eu acompanho o relator. O meu não interessa, né? Mas porque eu não voto, mas eu não acho que isso seja caso concreto. Mas eu vou responder como respondo para todo mundo. O tribunal não conheceu da consulta porque é caso concreto. Só isso que eu vou dizer. A unanimidade, acatando a proposta de voto, no sentido de não responder a consulta por tratar-se de caso concreto. Processo seguinte, 4.160, de 2013. Com a palavra o auditor. Esse é um recurso de revisão proposto pela Procuradoria-Geral do Estado contra a decisão 2087 de 2010 da primeira Câmara, que julgou ilegal o ato de aposentadoria da senhora Maria Ivani de Castro Rodrigues, no cargo de professor, 7ª classe. O pedido é que seja aplicada a decadência, em síntese. Eu estudei, me ative esse processo, uma vez que todos sabem também, sou pela aplicação da decadência em determinadas situações. E vejo que nesse processo, a beneficiária teve o seu benefício concedido no dia 2/8 de 2006. Ou seja, e a decisão foi publicada, a decisão da Câmara foi publicada dia 24/5 de 2011. 4 anos, 8 meses da data do decreto que concedeu o benefício, ou seja, menos de 5 anos. Então, por conta disso, eu não posso aplicar a súmula do tribunal que prevê para essas situações a aplicação da decadência. E, em razão disso, meu posicionamento é no sentido de negar provimento ao recurso interposto. Com a palavra o conselheiro Raimundo Miquiles. O meu voto vista foi disponibilizado. Uma aposentadoria de uma professora em que foi questionado que a certidão estava rasurada. E eu tenho um trecho do meu voto que diz: por outro lado, conforme foi observado no processo de aposentadoria da inativa, número 4176/2006, em apenso, consta nos autos documentos juntados com o objetivo de comprovar o tempo de serviço de 65 a 73, folhas 189 a 200 daqueles autos, laborado no cartório do município de Borba, além de certidão do cartório, folha 201, atestando que a senhora Maria Ivani de Castro Rodrigues lá trabalhou no referido período. A unidade técnica na informação, folhas 202 versos, considerou que a documentação do cartório teria sido claramente adulterada pelo uso de corretivo, no que foi acompanhada pelo representante ministerial e pelo relator dos autos, culminando na decisão pela ilegalidade da aposentadoria. Ocorre que não há nenhuma evidência que sustente
essa hipótese, visto que as marcas constantes nos documentos de folhas 190 a 200 do processo 4176/2006, nada mais são que reproduções das marcas de caneta, marca-texto, nos documentos que haviam sido enviados anteriormente às folhas 135 e 145. Ademais, o cartório emitiu certidão acostada às folhas 201, confirmando que a inativa lá trabalhou no período de 65 a 73. O referido documento goza de fé pública, de modo que essa certidão é considerada verdadeira independentemente de qualquer necessidade de demonstração de sua correspondência com a verdade, até que seja provado o contrário. E meu voto é que se tome conhecimento do recurso e, no mérito, dê integral provimento, reformando a decisão proferida no processo 4176/2006 pela primeira Câmara, e que se julgue legal o ato de aposentadoria da senhora Maria Ivani de Castro Rodrigues, no cargo de professor, 7ª classe, código EDMAG 7, referência D, matrícula 016-052-0B do quadro do Magistério Público da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, publicado no Diário Oficial do Estado de 2/8/2006, as folhas 172 do processo 4176/2006. É o voto vista. Em discussão, em votação, conselheiro José Filho com a palavra. Eu quero me manifestar em favor do voto vista por tudo que foi escrito e uma figura que o meu almanaque de direito captou em 1965, quando o Castelo Branco disse que só estava quem tinha 5 anos de serviço. Essa cidadã, como disse lá em Atalaia do Norte, ou em Maués, está um palmo dentro dessa expectativa, com ela, com a aposentadoria legal. Agora, conselheiro, não é só esse o ponto que... Sim, mas vários outros, eu me somei a todos os argumentos do conselheiro Miquiles, em que ele defendeu, e me somei um adendo. É possível até que eu esteja errado, mas é o meu entendimento. Como voto, conselheiro Lúcio Albuquerque. Não, sim, como disse que o cartório do Sertão confirmando. Excelência, eu só quero chamar a atenção que não é só essa a questão. Isso é um aspecto... Eu falo com o conselheiro Miquiles. O Tribunal Pleno examinou esse processo. Sim, 65. Muito bem, o Tribunal Pleno examinou esse processo, estavam presentes eu na presidência, o conselheiro Lúcio Albuquerque, o conselheiro Josué Filho, o conselheiro Ari Moutinho Júnior, a conselheira Yara. Nós examinamos esse processo numa outra ocasião e negamos provimento pelos mesmos fundamentos. Eu peço o visto do processo, então. Já que eu... Senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência reinicie a votação após a vista. Vista do processo ao conselheiro Lúcio Albuquerque. Perfeito. Porque eu já havia votado, eu tenho que recolher meu voto. Eu quero ver. Eu votei um novo fato, à Parei. vista, doutor Decano. Um exame. Não, a partir do momento em que não está Sim. consolidado o julgamento, Vossa Excelência pode... Mas é um habeas corpus preventivo. Processo 2371 de 2013. Com a palavra o auditor. Esse processo trata de prestação de contas do exercício 2012 do Hospital e Pronto-Socorro da Criança, Zona Leste. Da senhora responsável, a senhora Wildeia Galvão da Silva, diretora-geral e ordenadora de despesa. O procurador atuante nos autos foi o doutor Rui Marcelo Alencar de Mendonça. A minha proposta nesse processo é no sentido de que as contas sejam julgadas irregulares, uma vez que a unidade técnica apontou graves problemas de fracionamento de despesa nessa unidade de saúde, que culminariam com o procedimento licitatório pertinente. A defesa, no caso aqui da interessada, foi no sentido de que ela depende do Fundo Estadual de Saúde. E eu quero somente registrar que esse é o nosso posicionamento pela irregularidade das contas. Não significa que nós não sejamos sensíveis a essa situação que ocorre de fato, é um problema crônico que temos no nosso Estado, mas antes de mais nada, um apelo para que o governo do Estado, ou o fundo, o gestor, no caso do Fundo Estadual de Saúde,
adote procedimentos no sentido de disponibilizar os créditos orçamentários tempestivamente, não somente para essa unidade de saúde, mas para outras unidades de saúde que também padecem do mesmo problema nesse estado. Então, a nossa proposta de avaliação das contas anuais, ela se firma mais nesse sentido do que propriamente em si o problema. Então, eu queria apenas fazer esse registro, senhor presidente e demais conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. Meu voto foi disponibilizado também. E os argumentos que eu estou mencionando é exatamente essa dificuldade que tem as unidades de saúde na execução, principalmente quando, no início do ano, quando está ao processo de encerramento do balanço do Estado, né, as unidades têm que se submeter, às vezes, até como eu costumo dizer, às vezes comprar fiado, porque eles não dispõem do recurso financeiro, pelo menos no mês de janeiro e fevereiro. Encerramento de exercício, etc. E o paciente, quando chega na unidade de saúde, ele não quer saber se o Estado não liberou o dinheiro, né, ou se está acontecendo o encerramento do balanço. Ele quer ser atendido e quer o medicamento, né? E então, por isso que eu sempre pondero nos votos que eu tenho manifestado nessas contas de unidade de saúde, esses problemas todos que a gente sabe que ocorrem. Isso não é novidade, não. Isso não é de agora, não. Isso é coisa antiga no âmbito do Estado. A despeito de nós termos colocado no decreto 16.396 de 94, quando o conselheiro Josué era o secretário de Estado da Educação, e que nós colocamos lá naquele decreto, que eu tive participação também, para que as unidades de saúde, as unidades escolares fossem mantidas através de adiantamentos concedidos aos diretores, né, para evitar exatamente a falta da vassoura lá na escola para varrer o chão, tudo, né? Então, sabão, tudo. Então, mas infelizmente isso não acontece, né? Porque chega no final do exercício, encerra tudo, não há liberação de adiantamento, até porque a nossa lei orgânica e o decreto que regulamenta também, que tem que ser obedecido à lei, diz que os adiantamentos só podem ser aplicados até o dia 31 aliás, até o final do exercício, né? Então, como não pode ser dado adiantamento em dezembro e nem em janeiro, e às vezes passa para fevereiro, então há essa dificuldade. Então, por isso, o meu voto é pela regularidade com ressalvas da prestação de contas do pronto-socorro da criança da Zona Leste, exercício de 2012. Em discussão. Em votação, conselheiro Lúcio Albuquerque. Votar com o relator. Com a proposta de voto. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, eu identifiquei aqui algumas situações que, obviamente, não são excepcionais, são usuais. Mas a gente sabe realmente que a disponibilização de créditos orçamentários, tempestivamente, tem sido um problema muito grave na administração. E nós temos observado algumas exceções, consideradas serem hospitais, né, porque tem material de expediente, salvo engano. De expediente, verdade. De expediente, material de expediente, e obviamente imagino que seja receituário, imagino que seja outros materiais aí relacionados com esse gasto. Mas
ultimamente nós temos relevado, e há uma tendência do tribunal, e infelizmente isso não pode também se tornar regra, como diz o eminente decano. E o próprio relator releva, entende que isso pode acontecer, e por esse entendimento do próprio relator, em que pese ele forçosamente disse que opinou, votou pela é proposta de voto, né? Propôs o voto no sentido contrário, mas fazendo a reflexão em função dos valores, em função do pronto-socorro da criança e precedentes anteriores, eu vou acompanhar o voto visto. Conselheiro Josué Filho. Me permita, por que eu votei contra o relator? Porque observa, a matéria de expediente. Em outubro, ele comprou, na mesma data, dia 25, na mesma empresa, no mesmo dia, 25, 6 mil, depois 4 mil, 4 mil, outra má fé aqui. É verdade. É má fé mesmo. É por causa disso. E outros aqui que eu não... Conselheiro Josué Filho. Senhor presidente, que embora o decano esqueça os 35 anos de companheirismo e profundo afeto ao conselheiro Miquiles, eu de quando em vez vejo... 36 anos. Entretanto, a cronologia que Vossa Excelência observa é a menor de uma fracionamento em 16 mil reais ocorrida com a compra de material de expediente. Se Vossa Excelência examinar de vista nova, com essa visão magnífica, com essa velocidade desse átimo de tempo que o conselheiro Miquiles, Vossa Excelência haverá de convir que nos valores que são representativos, a grande maioria deles ocorreu no mês de dezembro ou no início do ano, conforme expôs o relator. Porque a fazenda tranca e o administrador do hospital está entre a omissão à vida ou a ação contra a lei. Voto vista, Miquiles é o meu. Mas aqui não tem nem de janeiro, nem março. Tudo é agosto, setembro. Dezembro, a grande maioria. Por maioria, rejeitada a proposta do auditor. Vencido também o conselheiro Lúcio Albuquerque. É o fiado. Julgar regulares com ressalvas. Nenhuma multinha. Senhor presidente, eu vou, ainda não está proclamado o resultado, né? Ainda não, Excelência. Excelência, eu vou propor uma multa mínima aí para ela entender que exatamente o por Tribunal conta de Contas desse do Estado do Amazonas existe. não é só por isso. Eu verifiquei essa questão dos expedientes. Eu quero registrar a multa mínima para que nós possamos repudiar realmente determinadas circunstâncias específicas que a gente acha até que pode ser um arranjo para resolver outros problemas Qual dentro do foi a hospital. multa que a proposta de voto culminou? Tem multa? De quanto? 5 mil? 8.800. Essa multa, conselheiro Júlio Pinheiro? A mínima na 6 mil e pouco. 6 mil e alguma coisa? Não sei. Por favor, Vossa Excelência, eu registro então com a multa mínima. Multa de 8.800. Já que Vossa Excelência tocou no assunto material de expediente que está nessa prestação de contas, eu, determinada ocasião, me deparei com esse assunto e procurei saber qual era o tipo de material de expediente utilizado, por exemplo, para registrar, né? E a informação que me trouxeram é que era aquele papel para impressora registrar o exame de eletrocardiograma, por exemplo. Então, está classificado como material de expediente. Esse também? Mas A informação que O Vossa Excelência... material está classificado como material de expediente. eu infelizmente não vi no processo, Pois porque... É que está Mas, Excelência, genérico, o voto está vencido, genérico, o voto né, está o vencido, negócio. já está Vossa Excelência definido. até pensou 8 que mil. fosse E receituário, mas Imaginei a que proposta de fosse multa. receituário. Acompanha a proposta de multa, 8 mil e... Senhor presidente, não existe essa proposta, desculpe, à luz da aritmética. O conselheiro está pegando o mínimo da irregularidade. É verdade. Nós estamos votando pela regularidade. Eu vou reconhecer A aritmética verdade. do auditor É não está verdade. correta. Pode me dizer, então, como é que vai querer votar? Com a palavra auditor. Na verdade, só para esclarecer, os R$ 8.800 que eu botei,
que propôs a multa foi por grave infração à norma legal. Ah, né? então não seria A o caso, proposta- porque não, senão o nós... fundamento é outro. Então, excelência, é Livre-arbítrio verdade. numérico, É excelência. verdade, eu Qual é continuo, a eu mantenho a multa, situação. senhor? Qual é Mantenho a a situação anterior, porque aí não caberia. Não tem multa, Não excelência. tem multa, pronto. Reveja. Por maioria, então, Dá para botar. por maioria, vencida a proposta de multa e o decano, a proposta de voto e o decano, que votava no mesmo sentido. Contas regulares com ressalvas. Pauta de julgamentos ordinários. Pauta do conselheiro Lúcio Albuquerque. Primeiro processo, 1303 de 2012. Com a palavra o conselheiro Lúcio Albuquerque, 1303 de 2012. Eu estou considerando as contas regulares com 4.000 contra o pensamento do Ministério Público da comissão que considerava as contas irregulares. Antônio Miquelis falou comigo que seu enquadramento estaria correto. Vou mandar corrigir o enquadramento, conselheiro Miquelis, e permanece a multa de 4.000. Com a palavra o conselheiro Raimundo Miquelis. E o meu voto de destaque é pela exclusão da multa. Concordo pela regularidade com ressalvas, mas excluindo a multa. Em Sugerido. discussão, em votação, conselheiro Júlio Pinheiro, Relator, excelência. conselheiro Josué Filho, Com o decano relator. conselheiro convocado, Relator, excelência. por maioria, vencido o conselheiro Raimundo Miquelis, que não aplicava a multa. No primeiro processo, houve pedido de vista. Vista ao conselheiro Raimundo Miquelis, adiado. Processo seguinte, 1791 de 2008. Há dois destaques. Um do conselheiro Pinheiro, que ACP. é ACP, assunto já debatido. E o outro, destaque do conselheiro Raimundo Miquelis. Com a palavra, o conselheiro Lúcio Albuquerque. O conselheiro Miquelis quer diminuir a multa, não é isso, conselheiro Miquelis? São outros valores, mas Mas eu mantenho meu ponto de vista. Eu aplico para a multa atual. Conselheiro Lúcio vota pela irregularidade das contas e aplicação de multa e glosa. Conselheiro Raimundo Miquelis com a palavra. Eu estou propondo a redução das multas e retirada da multa em relação ao relatório de gestão fiscal, em razão da ausência de lei à época que fixasse o prazo para remessa ao Tribunal de Contas. Meu voto destaque seria nesse sentido. Em discussão, em votação. Senhor presidente, eu vou acrescer ao relatório de gestão fiscal, além da multa do ACP, proposta do conselheiro Miquelis. Bom, então vamos com calma. Vossa Excelência vota com quem? E o conselheiro Miquelis vota com o conselheiro Lúcio, mas retira a... Redução da multa e a retirada da multa do relatório de gestão fiscal. Conselheiro Josué Filho. Senhor presidente, está ouvindo uma omissão. Ninguém se manifestou sobre a glosa que o decano... Não, a glosa, todos estão concordando com a glosa, conselheiro. A glosa está... Por enquanto, todos Então, estão concordando com a glosa. Excelência, no mérito, com a irregularidade, nas multas com a modulação Miquelis, com a permanência da glosa. Conselheiro convocado. Voto da mesma forma que voto o conselheiro Miquelis. Então, temos, a unanimidade, irregularidade das contas e glosa do voto condutor. Por maioria, vencido o conselheiro Lúcio Albuquerque, que aplicava multas mais altas. O conselheiro Júlio Pinheiro, que retirava algumas multas. Vencida o voto do conselheiro Miquelis quanto às multas. Não, A taquigrafia acompanhou? Diga, conselheiro Josué, qual é a questão? As multas do conselheiro Miquelis tiveram o voto do conselheiro convocado Alípio, meu voto e o voto do conselheiro Miquelis. E foi exatamente o que eu disse, foi o vencedor. E eu acompanhei com relação Não foi o vencedor, conselheiro? ao relatório de Disse, gestão fiscal. vencido o conselheiro Miquelis, me perdoe. Se eu falei, então eu me equivoquei, mas a Sim, mas taquigrafia eu estou entendeu. só ali pedindo para... Processo seguinte, de 10.147 de 2013, há apenas um destaque do conselheiro Júlio Pinheiro, o assunto é de conhecimento de todos, não há outro destaque. Se ninguém quiser fazer nenhuma observação, proclamo o resultado pela aprovação do voto. Também o processo 10.149 de 2013, é a mesma situação.
Proclamo o resultado pela aprovação do voto. Quanto aos demais processos, não há destaque, não há pedido de vista, estão todos aprovados. Pauta do conselheiro Raimundo Miquiles. Já dei vista ao conselheiro Raimundo Miquiles no primeiro processo. Pauta do conselheiro Raimundo Miquiles. Processo 1931 de 2011, só há destaque do conselheiro Pinheiro pela aplicação de multa. Proclamo o resultado pela aprovação do voto. E nos demais processos não há destaques e dou por aprovados os votos. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. No primeiro processo, 3.719 de 2012, há destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra o relator. Presidente, realmente o tribunal tem, em determinadas situações de contratações, inclusive por propositura do conselheiro decano, tem retirado as multas nos recursos em situações específicas. Nesse caso, a contratação de uma única pessoa, eu vou acompanhar o conselheiro Miquiles, refletindo exatamente nesse pormenor, uma situação muito isolada, específica e mantendo a ilegalidade. Portanto, acompanho Sua Excelência. A retificação? Acompanho a retificação, retifico o voto nesse sentido, Excelência. E o voto fica então como? Ilegalidade da contratação e sem aplicação da multa. Eu gostaria de saber quem está impedindo. Senhor presidente, eu gostaria que o pleno lhe autorizasse a proclamar o voto e depois Vossa Excelência, ao verificar, possa dar o detalhe. Vossa Excelência está com a palavra. Não, eu só estou dizendo, Vossa Excelência, Já que estão não está informado providenciando no no processo sistema. lá, verificação do impedimento. Vossa Excelência está com a palavra, pode proclamar. Não, eu fiz uma sugestão, meu presidente, para que Verifica o impedimento. proclame o resultado e depois declare o impedido, para que Vossa E Excelência se possa... Tem um impedido, Vossa Excelência tem toda a razão. E se o impedido estiver entre nós? Ele exclui. Nós temos quórum para isso. Impedido está o conselheiro Lúcio. Votou pela multa, Lúcio? Conselheiro Lúcio. Tá tudo bem, pode levar de volta. Só pra... A unanimidade. Foi unânime a decisão, não é? Isso. Sim. Excelência, e o último processo, só para registrar Vossa Excelência? Sim. Eu estou sugerindo a retirada da multa da ilegalidade, mas estou mantendo a multa pelo não atendimento à diligência do Eu tribunal. concordei com Vossa Excelência. Pronto, Tá. então, E nós é acompanhamos. nestes termos da retificação proposta pelo conselheiro Miquiles. No último processo, conselheiro Só Júlio Pinheiro, o negócio Vossa de Excelência está com a convênio. palavra. É só aquela ressalva de convênio, aquele assunto antigo Muito do bem, conselheiro então Miquiles. proclamo o resultado com a ressalva feita pelo conselheiro Miquiles quanto aos convênios. Pauta do conselheiro Josué Filho. Primeiro processo 10.028 de 2012. Há um destaque do conselheiro Pinheiro pela não aplicação da multa do ACP e há um destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra o relator. É apenas ressalva de convênio, presidente. Então, proclamo o resultado. Proclamo o resultado, a unanimidade, com a ressalva feita pelo conselheiro Miquiles quanto aos convênios. No outro processo, vista ao conselheiro Raimundo Miquiles, adiado. Processo 5.290 de 2013. No outro processo, aprovado por ausência de destaque. Pauta da conselheira, está na condição de conselheira convocada, Yara Santos. Não há destaques, não há pedido de vista. Dou por aprovados os votos. Pauta da auditora Yara Santos. Não há Destaques. Não há destaques nem pedido de vista. Dou por aprovados os votos. Pauta do conselheiro convocado, Auditor. Alípio Filho. Aí é auditor, presidente. Pauta do conselheiro convocado, Alípio Filho. Não há destaques nem pedido de vista. Dou por aprovados os votos. Pauta do auditor, Alípio Filho. Processo 5.120 de 2013. Há destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, o auditor. Excelência, esse processo, na verdade, refletindo sobre ele, eu alterei o fundamento e passei a acolher, aliás, não dar provimento ao recurso. Eu creio que a proposta do conselheiro Miquiles é nesse sentido. Divergimos apenas no fundamento,
né, que estou aplicando aqui o princípio do reformatio impégios, né, mas acaba chegando à mesma conclusão. Então, eu estou negando provimento ao recurso proposto pelo Ministério Público de Contas e mantendo a decisão original, que julgou legal a aposentadoria da senhora Maria Lúcia Carvalho Gonçalves, no processo 431/2010. Palavra ao conselheiro relator, o conselheiro Miquelis. Já está Harmonizado. harmonizado aí o meu voto de destaque com o do relator. A unanimidade, nos termos da proposta de voto. Encerrada a pauta ordinária. Pauta administrativa. Não há destaque. Estão aprovados os 2 processos que se encontram nela. Convoco a nossa próxima sessão ordinária para o dia 30 de outubro, às 10 horas da manhã. Agradecendo a presença de todos, bom dia. Bom dia. Encerrada a sessão.